Olá, eu sou Adolfo Clary e você está na primeira aula de crítica textual. Bom, o que nós vamos fazer hoje? A primeira coisa que nós vamos fazer é ler simplesmente o primeiro capítulo de Pedro Apolinário, História do Texto Bíblico. Né? Vocês já devem ter dado uma olhada, uma imprimida. Será uma leitura rápida, né? Mas eu estarei explicando o porquê, ao meu ver, o Pedro Apolinário ele utiliza essa didática. Né? Aqui é o prefácio, né? Então o pastor Modesto Marcos de Oliveira vai comentar. E aí temos alguns questionamentos que eu achei fascinantes, que vale a pena você anotar. Por exemplo, nossa Bíblia tem uma história bastante longa, repleta de lances fascinantes que empolga aqueles que se interessam em pesquisá-las. Nenhum livro tem sido exaltado com tanto entusiasmo, mas também nenhum outro foi mais alvejado, criticado e desprezado do que este. Por que recebeu o nome de Bíblia? Seus livros sempre foram chamados da mesma maneira? Como nos foi transmitida a palavra de Deus? Em que circunstâncias foi escrita? Que materiais foram usados em sua elaboração? Por que seus inimigos não conseguiram destruí-la? Como chegaram até nós, escritos de 2 e 3 mil anos? Merece confiança este livro? Por que está dividido em duas partes? Quem dividiu em capítulos e versículos? É possível transmitir em línguas modernas o que foi escrito há tantos anos no hebraico e no grego? Por que tem sido o livro mais apreciado e o mais odiado através da história? Quantas Bíblias já foram publicadas? Para quantas línguas ela já foi traduzida? É interessante a maneira como que Pedro Apolinário coloca essas perguntas, porque isso aqui envolve e exige uma tremenda pesquisa. Talvez eu, quando me deparei com esse texto, eu literalmente falei, pô, meu, não sei mesmo de onde que... Nunca vi isso. Por quê? E aí ele começa a responder todas essas questões, ele vai responder no livro. E aí ele coloca aqui, ó, são respostas a algumas dessas indagações e há muitas outras que podem ser feitas que o prezado leitor encontrará nesse trabalho. Por ser crítica textual matéria nova nas faculdades de teologia, há escassez de material em nossa língua para execução de um programa satisfatório. Daí a necessidade para a preparação dessa apostila. Espero que o presente trabalho possa auxiliar nossos estudantes a terem uma melhor perspectiva dos problemas enfrentados pela Bíblia, em sua triunfante trajetória desde que os homens de Deus a escreveram até chegar em nossas mãos. Esse estudo não tem a menor pretensão em ser original, e como todo trabalho inicial é falho, imperfeito, inseguro, por isso almejo que o leitor veja nele suas boas intenções, mas que lhe perdoe suas fracas realizações. Destaco como parte preponderante no estudo da crítica textual, nesse estudo da crítica textual, que é assim definida. Uma divisão da exegese que leva em conta o fato de que os textos bíblicos vieram a nós através de numerosos manuscritos ou códex. Frequentemente diferem sim quanto a algum pormenor. A tarefa da crítica textual é estudar os textos existentes à luz das diferentes versões ou leituras variantes, levando em conta parte deles, parte que foram entregadas ou que são parcialmente defeituosas, e que eles podem ser traduzidas apenas em parte. Seu alvo é reconstruir a leitura original do manuscrito, de acordo com os princípios cientificamente formulados. A prática da crítica textual exige o conhecimento de diferentes manuscritos e suas famílias, conhecimento da letra empregada nos manuscritos e das características do hebraico e grego. Dicionário Internacional de Teologia, volume 1, página 58. Aqui ele trabalha de maneira fascinante. Eu quero trabalhar primeiro só esse primeiro parágrafo aqui, ó. Por ser a crítica textual, deixa eu anotar aqui, ó, que estou lendo. Por ser a crítica textual matéria nova em faculdades de teologia, há escassez de material. Deixa eu explicar para vocês. Isso ele escreve em 1990, talvez antes, em 1980. Se eu te falar que cursos ministeriais de teologia até hoje não tem grego e hebraico, você acredita em mim? Estamos em 2020. Eu estou projetando esse vídeo aqui no último dia, praticamente, do ano de 2019. Estamos em 2020. E se eu te falar que tem seminários de teologia ministeriais que não tem curso de grego e de hebraico ainda, você acredita? Saiba disso. Segundo, até hoje você não tem, hoje, depois de 2019, é que começou a surgir alguns cursos de crítica textual. Mas até então, muitos seminários também não apresentam crítica textual em 2019. E nisso, Pedro Apolinário, ele já falava, ele falou isso em 1990. Então veja como que esta matéria tem ganhado espaço no Brasil faz pouco tempo. Por exemplo, Pedro Apolinário escreveu em 1990,
Wilson Parós escreveu um livro em 1990 chamado 1990, que é Crítica Textual do Novo Testamento, pela editora Vida Nova. Levou mais de 20 anos para ele publicar a Origem e Transmissão do Novo Testamento pela SBB. Então veja, o cara que escreveu em 1990, Wilson Parós, só foi escrever outro livro de crítica textual para o público em geral só em 2020, só em 2012. Então imagina quanto tempo, cara, 20 anos depois, né? Então é muito escasso. Em português você vai ter pelo menos 7 livros de crítica textual apenas. Se você for para o inglês tem mais ou menos uns 500, entendeu? Se você for para o alemão, que é onde tem muita, cara, você tem infinitas, você tem em francês desde 1850. A crítica textual ela se desenvolveu de grande parte desde 1850. E no Brasil vai chegar quando? 1980, 1990, 2000, 2020. Então o público comum todo não tem essa noção disso. É claro que com o trabalho de alguns youtubers, o trabalho de acadêmicos, isso vem crescendo. Pedro Apolinário foi um deles. Né? Pedro Apolinário foi um deles que convidou muitos a esse tipo de conhecimento. Wilson Parós, que é outro no meio adventista. E você tem muitos outros além deles, né? Então, é isso que eu queria falar para vocês, né? Comentar sobre esse assunto, contextualizar vocês no mundo da crítica textual, né? E aí ele vai colocar aqui os ensinos de Cristo. Podemos aprender duas principais fontes de erro em matéria religiosa: ignorância das escrituras e capacidade de compreender o poder de Deus. Frei Francisco de Montalverne, o príncipe da tribuna sagrada do Brasil, ao enfrentar o seleto distinto auditório na capelania imperial, já cego e cansado das lides da oratória, pronunciou a seguinte frase: supra o assunto as forças que me faltam. Parafraseando o ilustre mestre da retórica nacional, quero que o prezado leitor supra o assunto com meu espírito esclarecido e lúcido. Meu principal desejo é que o estudo sirva para o engrandecimento das Sagradas Escrituras. Pedro Apolinário. Nós temos que conhecer as Escrituras. Isso é o forte. Sempre foi o forte dos adventistas. Esse vídeo aqui, essa aula aqui, ela tem um foco mais dos alunos adventistas, né? O curso aqui é voltado para os líderes adventistas. E Pedro Apolinário, saiba que foi um grande nome nisso. Eu sempre terei o orgulho de falar que foi Pedro Apolinário meu professor. Eu encontro com alguns alunos. Ok? Então a aula de hoje finaliza por aqui. A explicação de hoje finaliza por aqui na página 10. Você pode pensar, nossa, mas que aula rápida. Calma, cara. Calma que o bagulho vai ficar louco. Então calma. Fique tranquilo. O assunto será mais aprofundado nas próximas aulas. Mas por hora, o convite ao estudo da Sagrada Escritura será tremendo. Eu sei que você vai ler os próximos capítulos para depois vir ver a aula, né? E isso será de extremamente importante. Será de extrema importância, será muito importante. Porque é bom que você leia a apostila e depois assista as aulas com as contextualizações que eu faço. Você vai achar muito ouro nessa apostila. Então Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida e até a próxima aula.